Olá a todos. Hoje vamos falar da unidade lógica aritmética, que é o componente principal da sua CPU, onde as operações aritméticas, soma, subtração, são realizadas. Vamos começar falando de um computador que passou ligeiramente despercebido na evolução da informática, mas hoje é considerado um dos primeiros computadores e acabou derrubando patentes, como a do ENIAC. Esse computador é chamado de ABC Computer, em função dos nomes dos seus criadores, o professor John Atanasoff e o seu então aluno Clifford Berry. Esse computador era capaz de fazer somas e subtração usando válvulas, deixando claro o potencial dos circuitos lógicos para efetuar cálculos de forma rápida e automática. As máquinas de cartão perfurado da IBM ganharam uma boa reputação pela automação de processos nos anos 40. Foi quando Howard Aiken recebeu fundos e apoio da IBM para a construção de um computador usando peças das máquinas da IBM. Ele integrou discos de contagem mecânicos e relés e construiu o Harvard Mark I. Este computava as 4 operações aritméticas em 23 dígitos decimais, além de operações como logaritmos e funções trigonométricas. O Mark I era controlado por fitas perfuradas e a saída era conectada em uma máquina de escrever. Após o Harvard Mark I, Howard Aiken desenvolveu muitos outros computadores. E embora o Mark I seja decimal, vale aqui uma nota, que o sistema numérico preferido para o design de computadores se estabeleceu como complemento de 2 lá pelo ano de 1965, e hoje é usado basicamente em todos os computadores. A unidade lógica aritmética é um circuito que possui normalmente duas entradas que recebem um conjunto de bits e tem como saída um outro conjunto de bits resultante de operações internas dessa unidade lógica. Essas operações são normalmente aritméticas, porém podem ser operações lógicas como AND ou OR, ou mesmo um bit shift. Para controlar o comportamento da unidade lógica aritmética, alguns sinais de controle são fornecidos. Esses sinais informam o circuito interno como proceder. Além disso, alguns sinais extras podem sair da unidade lógica, passando informações adicionais, como por exemplo, se o resultado é positivo, negativo ou zero. Esse símbolo apresentado é usado para as unidades lógicas aritméticas desde a década de 50. Vamos começar o estudo da unidade lógica aritmética com a operação mais simples que temos, que é a soma. Então aqui temos a representação de A e B e a soma deles. Percebam que esse mais é o operador aritmético de soma. Nós não estamos falando do operador lógico OR aqui. E essa soma vai trazer os seguintes resultados. 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, e 1 mais 1, ou seja, seria o nosso resultado 2 decimal, seria representado com 1 e 0. Mas, no caso, teríamos só uma porta de saída, então podemos representar o 0 e temos esse 1 aí, que passaria para frente, que é o que a gente fala do vai 1, que a gente vai chamar de carry aqui, para manter o padrão em inglês. Então, o que acontece? Quando estivermos somando 1 mais 1, teremos 0 como a soma e temos um carry de 1, ou seja, vai 1. Então, colocamos aí também no nosso circuito esse carry. Perceba que a soma e o carry são parecidos com portas lógicas bem conhecidas nossas. Nós vamos chamar esse circuito de half adder, ou seja, ele faz essa operação de soma de A com B e vai ter o resultado da soma e o carry. Porém, fica fácil de perceber que em muitas somas nós podemos ter esse carry chegando na nossa operação, esse vai 1. Então, idealmente, nosso somador tem 3 entradas. Nesse somador de 3 entradas, nós vamos chamar de full adder. Aqui temos uma tabela sendo apresentada com as entradas A, B e C sendo somadas e o carry resultante. Perceba que agora temos um circuito um pouquinho mais complicado devido às 3 entradas. Então temos aí 8 possíveis situações. As somas nas nossas unidades lógicas aritméticas são feitas em paralelo. Então, encontramos, na verdade, vários full adders trabalhando em conjunto para fazer as somas. Por exemplo, aqui temos a soma de A com B resultando nesse S. Perceba que eu tenho um C0, um carry, um vai 1
entrando no primeiro circuito e no final também temos aí o C4. Então nós temos carries entrando e saindo de todos os circuitos. Isso normalmente é representado integrado, ou seja, chamamos do header. Aqui temos um header de barramento de 4 do A, 4 de B e uma soma com 4 bits também. Um circuito muito comum em computadores é um incrementador, ou seja, um contador, contar 1, 2, 3, 4. Para implementar isso, uma forma, não que seja a melhor e mais usada, mas uma forma é, por exemplo, injetar aí o sinal mais 1 logo no carry. Se fizermos isso, a cada instante nós podemos somar 1 e aí ter um resultado crescente no tempo. Somadores são circuitos que já existem há muito tempo. Então aqui tem, por exemplo, um chip específico, que é a CPU 6502, onde alguém abriu ela e aí deu uma olhada lá dentro, onde podemos ver, por exemplo, um somador. Então aqui dá para ver o circuito, provavelmente tem uma série de otimizações, mas é interessante perceber que ela é construída com o quê? Com portas lógicas, NAND, NOR, e podemos também perceber aí o VCC e o Terra, né, o Ground, circundando. Basicamente é assim que era anteriormente os circuitos, as CPUs, mas hoje não mudou muito o princípio, ainda é bem parecido. No caso do nosso curso, nós vamos estar trabalhando com uma unidade lógica aritmética de 16 bits, ou seja, eu vou querer que entrem dois valores de 16 bits e que saia um valor de 16 bits. As operações que desejamos que a nossa unidade lógica aritmética efetue são essas: somar os dois valores, subtrair nas duas ordens. Podemos querer que saia uma constante 0, ou 1, ou menos 1, ou o próprio valor do x ou y de entrada, negar ele, inverter ele, somar 1, subtrair 1, fazer um AND lógico ou um OR lógico. Nossa unidade lógica aritmética tem o seguinte diagrama, onde a gente pode ver aí as duas entradas, barramento 16 bits, a saída, as 6 possíveis entradas de controle e mais duas saídas que mostram comparações das entradas x e y. Antes de avançarmos, só um cuidado. Negar e inverter podem e devem ser interpretados de forma diferente. A negação, que a gente representa com menos, é normalmente o sinal numérico invertido, ou seja, eu tenho 5, quero menos 5, então eu tenho valores. Eles parecem muito a inversão do outro, mas se lembra da regrinha. Eu tenho que somar 1 no final, né? Na inversão, ou seja, que eu quero inverter de fato só os bits, o que é representado com esse ponto de exclamação, eu tenho uma inversão pura de todos os bits, que também é conhecido como bitwise not. Para nossa unidade lógica aritmética, temos a seguinte tabela verdade, onde a gente pode ver aqui, conforme os bits de controle dx, nx, zy, ny, f, no e out, quais seriam as respostas. Durante o curso, nós vamos estar implementando essa unidade lógica aritmética, e aqui tem um primeiro cabeçalho do que é essa unidade lógica aritmética. Então, podemos ver aqui a descrição da interface com os sinais de entrada e os de saída. Vamos ver agora alguns exemplos de funcionamento da nossa unidade lógica aritmética. Para simplificar, nós vamos estar trabalhando somente com 8 bits, lembrando que de fato vai ser 16 bits. Vamos nesse primeiro exemplo 1 aqui, que temos x e y. X, no caso, se você olhar, ele representa 10 em decimal e y está representando menos 2, em complemento de 2. Os bits de controle estão 0, com exceção do f, que é a nossa função que define se é soma ou e, no caso está 1, então quer dizer que é uma soma. Então, o resultado disso deveria ser uma soma. E de fato é. Se nós vermos aqui, isso vai dar 8. Próximo exemplo, 2, nós temos o ZY e o NY setados com 1.
E o que acontece? O valor que tiver no y, independente de qual seja, ele vai virar zero e ainda vai ser invertido. Então, nossa entrada, vamos manter 10, nosso y é menos 2, mas na verdade não importa, porque ele vai ser zerado e invertido. E o resultado disso vai ser o valor 9. Ou seja, o que fizemos? Fizemos x menos 1. Outro exemplo. Nesse caso aqui também estamos ainda zerando o y e invertendo. Os y e ny estão setados. O f continua 1 e o no também está 1, ou seja, nós vamos inverter a saída. Mesmo exemplo sempre, 10 de entrada menos 2, que não importa na verdade. E o resultado está aqui, significa menos 10. Perceba duas coisas. Primeiro, que temos o ng, o flag ng setada para 1, ou seja, está deixando claro que o valor gerado foi negativo. E esse controle, esses sinais de controle fazem o quê? Eles fazem justamente a negação do número que nós temos. Então, se entrarmos com 10, sai menos 10. Se entrarmos com outro número, ele ia sair negado. Um último exemplo, nós estamos aqui zerando x e zerando y, ou seja, os nossos dois valores aqui, 10 e menos 2, são totalmente irrelevantes. E vamos somar. Se nós fizermos essa operação, o que nós vamos ter? A constante zero. Perceba novamente que a flag zr está setada como 1. Diversos chips foram produzidos para operações lógicas aritméticas. Aqui está, por exemplo, o 7483, que é um somador de 4 bits, e ele tem uma otimização, que é o Care Look Ahead. Ele tem um tempo de resposta ligeiramente inferior a outros circuitos que não possuem essa técnica. Já o 74181 foi um chip que possuía diversas operações aritméticas e lógicas num único chip. E ele foi usado em computadores comerciais, como o PDP-11 e o Nova. Embora não vamos trabalhar mais a fundo com a multiplicação binária, é interessante conhecer o processo, que na verdade é muito similar ao que já fazemos no papel, quando temos multiplicação aí de dois números decimais. A única diferença é que são binários, então os dígitos aí são 0 ou 1. Como é que a gente faz essa multiplicação? Temos lá o B0, por exemplo, multiplicando A3, A2, A1, A0, depois o B1 vezes A3, A2, A1, A0, assim por diante, depois somamos e temos o resultado. E a multiplicação binária é, na verdade, até um pouco mais trivial do que a decimal. Tem aqui uma tabelinha mostrando as possíveis multiplicações. O resultado normalmente é zero, com exceção se estiver multiplicando 1 por 1. 1 por 1 é 1. Qualquer outra situação é zero. Essa lógica pode ser montada aí num circuito com os full adders em cadeia e aí ter um circuito lógico multiplicador. Finalmente, temos as unidades de ponto flutuante. Ponto flutuante são aqueles casos que temos a casa decimal, então, ou com número, vírgula, alguma coisa, ou exponencial. Podemos dizer aproximadamente aí os números reais. E para fazer essas operações, o hardware, a lógica, é um pouco mais complicada. E muitos processadores não tinham, e até hoje não tem, operação de ponto flutuante no própria CPU. Então, o que você fazia? Tinha um processador, um chip a mais para fazer esse tipo de operação de ponto flutuante. E isso é tudo. Obrigado.